Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, em mais um dia preparado pelo Senhor, para nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu os convido para, junto comigo, fechar os seus olhos e vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por Tua presença, por Tua graça, por Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua vontade, a ouvirmos a Tua voz, a aprendermos mais do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Lembrando que nós estamos falando ao longo desse trimestre, sobre as promessas de Deus. Então nós estamos falando sobre a forma de confiar e viver as promessas do Senhor, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Então a lição de número 5 vai falar sobre a promessa da salvação. O nosso textuário hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 5 e o versículo 24, que nos diz assim: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A nossa verdade prática nos diz que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Graças a Deus, um assunto maravilhoso. Faremos agora, irmãos, a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aqui na sua lição da Escola Dominical. A nossa querida CPAD já disponibiliza aqui os versículos basilares da lição, os versículos temáticos, mas também na sua Bíblia Sagrada você pode abrir comigo, também em João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Nos diz assim a palavra de Deus: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Nós nos alegramos pela oportunidade que Deus nos dá nessa manhã e vamos com alegria então receber nosso irmão Vinícius, que será o nosso professor nessa manhã, para nos trazer da parte de Deus um ensinamento a respeito da promessa da salvação. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia, ao qual Deus tem nos proporcionado, e nós aqui estarmos para meditarmos e estudarmos aqui esse assunto da nossa lição sobre a promessa da salvação. Nós vamos aqui decorrer 3 tópicos, O primeiro tópico falando sobre a promessa da salvação, o segundo, a natureza da promessa da salvação, e por fim, o último tópico, promessa e perseverança na salvação. Meus amados, dentro da Bíblia Sagrada, a salvação ela é uma das mais importantes, relação de Deus para com os homens, para com toda a humanidade. A palavra de Deus nos fala que o desejo de Deus, do coração de Deus, é que todos os homens venham ao conhecimento da salvação, por intermédio de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E
iniciando aqui a nossa lição, né, o primeiro tópico, onde nos fala sobre a promessa da salvação, nós nos deparamos, irmãos, desde o Antigo Testamento, né, e com o Novo Testamento, né, esse propósito de Deus, o seu coração para com o povo propriamente de Israel, mas também para com a igreja, né, para com todos aqueles que crê em Jesus, como diz o capítulo 3 e o versículo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, que nós conhecemos este versículo, que é forte para o nosso coração e que nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que tenha a vida eterna. Então, nesse sentido, meus amados, vai se tratar de algo da parte de Deus, né, do seu amor expressado ali na cruz do Calvário, né, oferecendo o Senhor Jesus Cristo no nosso lugar. Mas a lição aqui ela nos fala de um momento aonde o povo ali vai falar contra Deus, né? O povo, Deus tirando do Egito, né? Deus tirando o seu povo do Egito e peregrinando ali pelo deserto. Muitas vezes o povo se comportou, né? A nação de Israel se comportou com ingratidão para com Deus. E em um determinado momento, ali no capítulo 21 do livro de Números, os versículos 4 ao 9, nos fala que o povo vai falar contra Deus. E com isso, Deus, para correção, né? Deus para tratar, né? Com esse sentimento do povo para com ele, nos diz a palavra que Deus permite, então, que alguns seriam, né, e foram picados, né, por serpentes, e muitos morreram. E com isso, Moisés, mais uma vez, vai ali interceder, falar com Deus, né, pedindo misericórdia para o seu povo. E aí Deus, então, em um ato simbólico, propõe, né, para Moisés ali fazer uma serpente, né, de bronze, colocar sobre uma haste, e todos aqueles que fossem picados por esta serpente olhariam para esta serpente de bronze sobre esta haste, e eles seriam livres, né, seriam curados, seriam salvos, né, da morte por ser uma víbora, né, algo venenoso. E com isso, irmãos, esse ato em si já estava tipificando, né, apontando para Cristo, né, Cristo pendurado na cruz do Calvário, né, e nós precisamos, né, olhar para a cruz, nós precisamos olhar para o Calvário, né, que nos proporciona salvação, que nos proporciona a redenção da nossa alma, né? E isso, para o povo na antiguidade, para o povo de Israel, era como se fosse uma maldição, né? É algo contrário, é algo condenativo para com eles. E nós sabemos que com Cristo, né? Olhando para Cristo, recebendo Cristo, nós somos livres desta condenação, desta maldição. Nós recebemos, sim, uma cura, como eles também foram curados, né? Desta maldade, né? Deste mal que lhes sobreveio. E também nós, quando olhamos para Cristo, para o Senhor Jesus na cruz, a qual já não está mais, né? Morreu, mas ressuscitou, ao terceiro dia está à destra do Pai, à destra de Deus, advogando, né, as nossas causas. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus e recebemos Ele, cremos nele, nós somos então salvos, né? Nos proporciona a redenção da nossa alma, nos proporciona, irmãos, o livramento de uma maldição, ou seja, aquilo que era nos imposto, essa condenação, ela é tirada por Cristo Jesus. E é
Lógico também, meus amados, nós encontramos o profeta Isaías lá no capítulo 53, dizendo a respeito, né, do Senhor Jesus, e nos fala que ele levou sobre si, né, todas as nossas dores, né, as nossas enfermidades, ou seja, tanto da alma como também física. O Senhor Jesus, ele continua ainda operando, o Senhor Jesus continua salvando, curando, né? Derramando dos dons espirituais sobre a igreja, batizando com o Espírito Santo. E por fim, nós estamos aguardando, né, a bem-aventurada esperança, que é o seu aparecimento, né? Ele é a glória de Deus. E fala-se do arrebatamento da igreja. Por certo, ele virá. E a sua vinda, irmãos, ela é iminente, né? Os sinais estão aí já acontecendo, né? Muitos já se cumpriram. Estamos em nossa geração, no nosso século, presenciando, irmãos, né, o cumprimento da palavra de Deus, e tudo nos mostra que Cristo já volta. Então, meus amados, dentro, né, deste assunto, dessa promessa de salvação, né, uma maravilhosa salvação, nós vemos então, né, este desejo de Deus, o coração de Deus, o amor de Deus revelado na Bíblia, é algo que não se pode mensurar ao ponto, né, de ele ter entregado o seu único filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, a de quem crê não será condenado, né? E a de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação, ela é o quê? Um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Então é preciso crer. É preciso crer no Senhor Jesus para que tenha a salvação e para que tenha a vida eterna. No número 2, nos fala sobre então esta obra de salvação. O evangelho que João escreve nos mostra que a obra de salvação, ela é o quê? Uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna, né? O significado da salvação, né? O sentido, né, geral, né, que vem do grego soteria, ela traz aí, irmãos, para nós um sentido de livramento de perigo, né, de uma ameaça. Então, a salvação é o livramento de um perigo iminente, né? Então, a salvação, ela tem esse significado, né? O seu sentido geral dessa palavra, vindo do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, né? Trazendo para nós um livramento da enfermidade, trazendo para nós uma saúde espiritual, trazendo para nós, irmãos, um livramento, né, de um encarceramento, de uma prisão espiritual, porque, irmãos, estávamos a nossa alma, né, o mundo, né, condenado, né, à eternidade, e somos livres desta condenação, livre desta maldição. Então, o significado da salvação, ela nos remete a isso que Deus faz em nossa vida. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver, então, com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder, do pecado e da condenação eterna. Aleluia, glórias ao Senhor. Meus amados, esse tema, esse assunto, né, esta obra da salvação é o principal, né, das promessas de Deus para a nossa vida. No livro sagrado, ou seja, na Bíblia Sagrada, propriamente na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2, o versículo de número 20
e 5. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2 e o versículo de número 25. Eu gosto muito deste pequeno versículo que nos fala sobre a promessa que Deus nos fez, né? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele nos diz assim, João, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, né? A salvação. Então, irmãos, João aqui sentiu a necessidade de escrever isso, de exortar, de advertir, né? De trazer esta palavra de despertamento para os irmãos naquele momento e a nós também, como igreja, porque muitos, com a sutileza, né, do inimigo, do diabo, né, o inimigo da cruz, eles tentam, irmãos, desvirtuar, né, distorcer, tirar o foco desta obra salvífica, né, e colocando tantas, irmãos, conceitos, heresias, né, coisas contraditórias, distorcendo esta obra da salvação, que é uma obra eficiente, que é uma obra, irmãos, exclusiva. Nós vemos aí que muitos que aceitam Jesus como Salvador da sua vida e, por certas vezes, acabam sendo induzidos, né, a fazer outros processos, né, na sua caminhada cristã, algo como regressão, né, questão de maldição que vem dos seus antepassados e que é preciso fazer alguma quebra, irmãos. Então são erros, né, doutrinários. E aqui João estava dizendo, olha, estou escrevendo acerca daqueles que vos enganam, né? Então, a respeito dessa promessa da salvação, dessa obra salvífica, pois está dizendo, pois aquele que crê e recebe, né, está o quê? Passando o quê? Da morte para a vida, está sendo liberto da condenação eterna. Então, irmãos, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele levou sobre si, irmãos, né, os nossos pecados, né, essa condenação. A própria palavra de Deus, na carta aos Hebreus, nos fala a respeito disso, né, que o Senhor Jesus, ele se fez carne e sangue, se participou, foi morto, ressuscitou para nos dar o quê? Esse livramento, pois estávamos, irmãos, condenados, estávamos sentenciados. Então, quando nós aceitamos Jesus, a maldição que nos era imposta, irmãos, ela foi o quê? Quebrada. Ela foi o quê? Removida. Então, precisamos, irmãos, combater este mal, esse erro doutrinário. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, e o versículo de número 14 e 15 fala que os filhos, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para o quê? Pela sua morte. Aniquilasse o quê? O que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam, que por toda a vida sujeitos à servidão, irmãos. Né? Nós estávamos, tínhamos este medo, né? Estávamos sentenciados à morte eterna, à servidão, à condenação, vivendo sobre essa maldição, mas pela sua morte na cruz, sendo ele levantado, morto, mas ressuscitado, ele nos livrou, irmãos, dessa condenação eterna, do poder do pecado. Estávamos escravizados pelo pecado. Então, irmãos, esta é a obra da salvação, desse livramento de perigo, desta ameaça. Mas é preciso o quê? Crer no Senhor Jesus. Atos capítulo 4. E o versículo de número 12 nos fala, né? Porque debaixo do céu não há outro nome a ser dado entre os homens, o nome de Jesus, que possa ser salvo, para que possamos ser salvos. Vamos ler esse versículo também, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 12. Pedro dizendo assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É o nome do Senhor Jesus. Aceitando o Senhor Jesus, recebendo Ele de todo o nosso coração, crendo nele, nós recebemos a salvação, a vida eterna. E a partir deste momento, vivemos, irmãos, em novidade de vida. Amém? Número 3 fala o Salvador. Então, a obra de salvação, ela tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o quê? O preço do pecado. Jesus, ele é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego. Soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano, ele foi o quê? Corrompido pelo pecado. E por isso precisa o quê? De um Salvador. Esse Salvador revelado aqui no capítulo 3 de João, versículo 16 e 17, nos garante o quê? A gloriosa promessa da salvação. Então, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então, aqui está, irmãos, um ponto de atenção. É preciso crer. É preciso permanecer. Primeiro, é preciso se arrepender, reconhecer os seus atos, os nossos atos de pecador. Crer e permanecer. E assim sendo, irmãos, jamais nós pereceremos. Por fim, esse primeiro tópico, então, a sinopse nos fala que a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Senhor. Então, meus amados, se tratando da principal promessa, não esqueçamos que diz João na sua epístola, no capítulo 2, e no versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna, a salvação das nossas almas. E tenhamos cuidado quanto aos erros doutrinários. Enfatizo aqui mais uma vez que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, ele é eficiente. É o único sacrifício que nos livrou da maldição eterna. Amém? Tópico 2. A natureza da promessa de salvação. Então, podemos compreender, a natureza da promessa de salvação, estudando alguns aspectos salvíficos nesse segundo tópico, sobre essa grande obra. Então, aqui estão 3 aspectos salvíficos: a justificação, a regeneração e também a santificação. Meus irmãos, um dos aspectos da obra salvífica então está apresentado em termos bíblicos, que é o que? A justificação. O que nos diz Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, que nós somos o quê? Justificados pela fé. O capítulo 5, versículo 1 fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo, pelas boas novas, crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado o quê? Justo. Irmãos, é interessante. Vamos falar nesse sentido, da justificação. Isso trata, irmãos, de uma ação de absolvição. Nós somos, irmãos, absolvidos, se tratando que da justiça terrena, das leis terrenas, nós vemos muitas vezes que alguns casos que estão na justiça, alguns casos, irmãos, são arquivados, As pessoas que ali estão enfrentando os processos são réus diante do juiz e, às vezes, lógico, alguns conseguem ser absolvidos, mas em alguns casos são arquivados, E esse processo de arquivamento não tem o significado, de a pessoa estar sendo absolvida.
Mas, se tratando aqui, irmãos, das coisas espirituais, nesse sentido, nós éramos injustos, né? Nós éramos, irmãos, distante, né? Pois a própria palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Então, olha só, irmãos, que era nos imputado esse distanciamento da graça desta obra pela nossa natureza pecaminosa, tá? Mas os nossos pecados, eles não foram arquivados. Os nossos pecados, ele foi o quê? Apagado. Os nossos pecados, irmãos, ele foi totalmente, irmãos, jogado, né, na profundeza do mar. O Senhor Deus, ele nos fala que pelo amor do seu nome, né, e por Cristo Jesus, os pecados foram o quê? Esquecidos, foram perdoados, foram apagados, e ele não lembra mais. Então, isso é, irmãos, o processo da justificação. E aqui nos diz que nós, crendo no Filho de Deus de todo o coração, nós somos declarados justos, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está o quê? Declaradamente absolvido, né? É um salvo. Irmãos, eu venho aqui a recordar de um versículo da palavra de Deus, aonde Isaías, ele vai dizer, lá no capítulo 43, e o versículo de número 25, olha só que nos fala, Deus, usando o profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. E ele fala, procura lembrar, entremos em juízo juntamente, apresente aqui as tuas razões para que te possa justificar. Quais são as nossas razões, irmãos? É a confissão dos nossos pecados, é se prostrar, é receber Jesus como Salvador, é crer no Filho de Deus, reconhecer, irmãos, né? E assim sendo, Deus nos justifica por Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso derramado, aleluia, ali na cruz do Calvário. Então, dentro aqui desses versículos da palavra de Deus, meus amados, somos declarados justos e ele não lembra mais o quê? Das nossas transgressões, dos nossos pecados, né? Aqui está a palavra de Deus. Somos salvos por intermédio, então, da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, sendo justificados pela fé em Cristo, temos a paz com Deus por nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Um outro, irmãos, aspecto salvífico é a regeneração. Capítulo 3 de João fala-nos muito sobre esta obra, né? Este aspecto salvífico, que é, irmãos, o novo nascimento. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, uma pessoa, ela nasce de novo por um processo de transformação interiormente. Capítulo 3, que é a leitura bíblica em classe, ali nos fala do encontro de Nicodemos com Jesus, que foi ter com Jesus à noite, né? Um conhecedor da lei, e ali o Senhor Jesus, ele nos diz para aquele homem, olha, é necessário nascer de novo, e ele, né, ainda sem aquele conhecimento, né, com os seus olhos vendados, no judaísmo, né, nos ritos judaicos, mas como poderá um homem, né, voltar para o ventre da sua mãe? O que seria isso? Aí o Senhor Jesus, olha, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito vive, né, no Espírito. Então o Senhor Deus
em suas palavras, está falando a respeito, né, dessa obra de regeneração que o Espírito Santo de Deus, ele faz em nossas vidas. Então, é uma transformação interior em que o coração sofre, é uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o que? O poder do Espírito Santo. Essa obra, irmãos, ela é feita o quê? Diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Então o pecador se torna o quê? Filho de Deus. Nova criatura que anda o quê? Em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus, né? Somos participantes da natureza divina de Deus, estamos inseridos na família de Deus, em um corpo, né, que é a igreja, tá? Então a regeneração é isso, irmãos, é uma transformação interior, tá? É o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus e também da nossa experiência com Cristo e do Espírito, né? No sentido do nosso caráter moral, irmãos, né? Lembra dos frutos do Espírito. Então, essa é a obra, este é um dos aspectos salvíficos, justificação e a regeneração. Amém? E por fim, irmãos, a santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala que sem santificação, sem a qual ninguém verá o que? O Senhor. Então vejamos, irmãos, a importância de uma vida santificada, né? De ter, irmãos, o nosso modo de viver, em toda maneira de viver, a nossa santificação. O apóstolo Pedro fala-nos muito sobre isso, da nossa forma de viver, né, de estarmos, irmãos, santificados. Por quê? Ele é santo e nós precisamos ser santos. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo de número 15 e o 16, nos diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, a santificação também é esse aspecto, irmão, da salvação como resultado da obra do Senhor na cruz do Calvário. Por meio da justificação, né, em primeiro lugar, e também da regeneração, somos santificados, tá? Primeiro, de uma maneira posicional. Então, aceitamos Jesus, cremos nele, no Filho de Deus, de todo o coração, nós, de uma forma, né, posicional, somos santificados imediatamente. Para ter o quê? Proximidade, para ter acesso ao trono da graça, para sermos dignos de estar na presença do nosso Deus. Em segundo, irmãos, lugar, nós somos santificados o quê? De maneira progressiva, por meio que do nosso relacionamento com Cristo. Então, recebemos o Senhor Jesus como Salvador, somos justificados, o Espírito Santo faz a regeneração, a transformação interior em nós, no nosso coração, e a partir deste momento somos posicionados santos, né? Somos posicionados, santificados em Cristo, em Deus, por nosso Jesus, né? Amados, e a partir deste momento, então, nós caminhamos, né? Iniciamos a nossa jornada de peregrinação, a nossa jornada de fé e vamos desenvolvendo, né, o nosso crescimento espiritual, o nosso relacionamento com Cristo. E aí, a cada dia, irmãos, isso é o quê? Progressivo, né? Precisamos purificar a nossa alma na obediência, na observância, no guardar da palavra de Deus. E aí, amados, e por fim, esse processo, ele vai ocorrendo, né, até o quê? O advento da nossa glorificação final, por ocasião que da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja. Pois teremos o quê? Um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João,
ela é completa, ela é eficiente. Então, guardemos aqui, irmãos, essa questão da nossa santificação. Primeiro, a posicional, agora a progressiva e, por fim, irmãos, o processo final é com a glorificação do nosso corpo, né? Com o arrebatamento da igreja, com a volta do Senhor Jesus, buscando o seu povo. E aí o nosso corpo será semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurreto. Por fim, então, a sinopse desse tópico 2, podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra, justificação, a regeneração e a santificação. Amém? E por fim chegamos, meus amados, no último tópico, a promessa e perseverança da salvação. João capítulo 3 nos mostra, né, a base da promessa de salvação, que é quem? O Senhor Jesus, o centro da promessa da nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, que é o povo de Deus, ela é constituída por pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Porém, meus irmãos, nós precisamos ter o devido cuidado. Nós precisamos nos posicionar, precisamos sermos firmes, precisamos sermos perseverantes. O próprio Senhor Jesus vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque, amados, por certo, nós encontramos muitos e conhecemos irmãos, pessoas que iniciaram a sua caminhada cristã com Cristo e, por algum descuido, se afastam, né, se distanciam de Deus, da sua palavra, e acabam, irmãos, esfriando espiritualmente, né? Lembra do relacionamento que nós precisamos ter com Cristo em nossa caminhada. Isso nos dá apostasia individual. Encontramos, irmãos, na Bíblia Sagrada, advertências concernentes o quê? A promessa da salvação, porque nós precisamos, irmãos, ficarmos firmes, né? A Bíblia nos mostra que a salvação, ela não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-las. Nós podemos resistir, nós podemos, irmãos, fechar o nosso coração, deixar que a palavra de Deus, ela saia do nosso coração. Por isso, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos fala, olha, guardai-vos, né, os vossos corações, porque deles procede o que? As saídas, as fontes da vida. O próprio salmista, ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, irmãos, nós precisamos, né, ter esse devido cuidado. Com isso, muitos receberam, têm experimentado o amor de Deus, o perdão de Deus, mas por algum descuido, eles rompem, né, eles rejeitam por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Isso é o que? A apostasia doutrinária. Isso, irmãos, se torna novamente esses que cometem esse ato da apostasia, né? Eles voltam novamente a ser, irmãos, servos do que? Do pecado. Eles vão novamente, irmãos, para a prática do pecado. Isso é no sentido também da moral. Isso vamos denominar, então, como uma apostasia, ou seja, que é uma rebelião contra Deus, porque eles estão, irmãos, abandonando propositalmente a fé que uma vez lhes foi entregue. Então, com isso, há diversos registros na Bíblia que confirmam essa possibilidade. Nós vamos ler aqui aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, os versículos 1, 2 e 3, que nos fala a seguinte forma: portanto, convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já vos temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda a transgressão e desobediência recebeu que a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, irmãos, aqui está a palavra de Deus. Podemos também, se não termos o cuidado, não sermos vigilantes, podemos cair também neste ato, neste pecado da apostasia e se afastar de Deus. E olha, é um perigo isso, porque também no capítulo 6 da carta aos Hebreus nos fala que estes que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, irmãos, provaram da boa palavra de Deus, da virtude, né? E participante do Espírito Santo, eles recaíram, né, por essa questão da apostasia, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Olha aí o perigo. Vamos sermos fiéis, vamos sermos obedientes, vamos perseverar até o fim, para que nós não venhamos ser acometidos também desta apostasia. E por fim, a promessa e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz o quê? Perdão, irmãos. Traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, o ensino da palavra de Deus do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está o quê? Imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então, meus irmãos, isto é para nós, né, um consolo, traz para nós uma certeza. O apóstolo Paulo, das suas palavras, nos diz muito sobre isso. E ele também, dizendo, né, aqui, lógico, para a igreja de Filipos, ele vai dizer também à igreja de Tessalônica: olha, não sejamos como aqueles que não têm esperança, né? Ele vai falar sobre a volta do Senhor Jesus, sobre os que dormem no Senhor, que quando o Senhor Jesus vier, a trombeta soar, o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, os que dormem no Senhor serão o quê? Ressuscitados, primeiros, no corpo glorificado, ressurreto, e nós, que estivermos vivos, nos encontraremos. Então, ele nos fala o quê? Desta segurança, dessa promessa. Irmãos, ou seja, Jesus dizendo, olha, nós passamos o quê? Da morte para a vida. Então, João, ele fala muito, né? Paulo, nas suas epístolas, João, no seu evangelho, na sua epístola também, nos dá esta, irmãos, esta garantia, nos dá esta esperança, nos dá essa consolação a respeito da salvação e da vida eterna. Amém? E por fim, vamos ler aqui uns últimos versículos para a nossa finalização, conclusão da nossa lição deste dia, nesta manhã. Também na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5, os versículos de número 11, 12 e 13. Olha só, irmãos, a segurança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ele nos diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia. E vamos ler aqui o versículo 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, irmãos, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Que segurança, irmãos, que nós temos. E consolo pela palavra de Deus.
para nós, tendo a certeza, irmãos, da garantia da vida eterna. Estamos seguros definitivamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, então, a nossa sinopse para a conclusão diz-nos assim: o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o centro da promessa de nossa salvação. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando, nos despertando, nos guiando e nos ensinando pela sua palavra, pela palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Que lição maravilhosa, que aprendizado precioso para a nossa vida, para o nosso coração. Não há dúvidas, pelo menos eu não as tenho, que Deus falou conosco nessa manhã, nos ensinou sobre um assunto riquíssimo e que Deus nos dê sabedoria, né, irmãos, para aplicarmos na nossa vida este ensinamento e confiarmos plenamente nesta promessa. Antes de nós encerrarmos a nossa lição de hoje, eu quero fazer 2 avisos importantes. O primeiro, um convite especial a todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando na EBD Online, que você nos faça uma visita. Nós temos cultos aqui na nossa igreja sede, na Avenida Campos Sales, aqui no Bairro Alto, toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos à noite, e em todas as nossas igrejas. Praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra ali uma igreja nossa, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, próxima de você, para que você cultue ao Senhor ali ao longo da semana, na quarta, na sexta-feira e também todo domingo à noite, em todas as nossas igrejas, há um grande culto da família, um culto de adoração ao Senhor. E além disso, todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. As nossas igrejas aqui em Matão, as igrejas que pertencem ao nosso campo de trabalho, em Dobrada, em Gavião Peixoto, Nova Europa, as cidades de Itaiaçu, Taiúva, Tabatinga, todas essas cidades tem ali uma igreja da Assembleia de Deus Ministério do Belém e você pode no domingo pela manhã estar presente e estudar conosco esta lição que você estudou aqui de maneira online comigo, com o nosso professor, estudar presencialmente com nossos pastores e professores, com toda a igreja, levando ali sua família, seus filhos, seus sobrinhos, todos eles, todas as idades estão bem assistidas na nossa Escola Bíblica Dominical. Irmãos, e também nós que somos alunos, que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali o irmão pode mandar a sua oferta, o seu dízimo, e assim abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Eu não tenho dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que se dispõem a contribuir com a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor e encerrando a nossa aula de hoje. Feche os seus olhos, vamos juntamente comigo orarmos ao Senhor em forma de gratidão por tudo que Ele tem feito conosco hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua presença, Senhor, pelo ensinamento que trouxe ao nosso coração. Nós clamamos nesta hora, Senhor, ser conosco, nos ajudando, nos permitindo, Senhor, experimentar a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, ao longo do nosso dia, nos abençoando este dia, à tarde, o culto à noite, cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que está aprendendo a Tua palavra na Escola Bíblica Dominical. Ajuda-nos a colocar em prática, Senhor, somos Teus filhos, Teus alunos, queremos aprender a cada dia, através da Tua palavra, os Teus ensinamentos. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha um domingo muito abençoado, feliz. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.